Boa noite a todos. Nossas palavras primeiras sejam sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de trabalho junto a esses espíritos e guias que a todos nós conduz ao Pai, não é mesmo? Poder falar de família num momento, tão importante. Eu acho que todos os momentos são sagrados e importantes, mas cada vez que a sociedade investe em tecnologia, cresce no sentido de progresso financeiro, a gente percebe o quanto fica mais urgente se falar de família. Como se, de alguma maneira, algumas conquistas fossem capazes de suprir o afeto. Primeiramente, falar de família. Quando no mandamento nos diz honrar pai e mãe e a família, e diga-se pai e mãe todo aquele que responde pelo cuidado de um espírito, podendo esse ser um pai adotivo, uma avó, uma tia, uma instituição, e lembrarmos que esse amor, que esse sentimento de honra, e quando se vai mais além, como Jesus nos falou, sobre a piedade filial, é um sentimento além. É o cuidado, é o amparo com todos aqueles que nos deram a oportunidade de vida. Mas, em algum momento, alguém poderia falar assim, falar em família, pedir para amar a Deus no mandamento, isso não precisava vir no mandamento. Meus pais eu amo desde o primeiro momento que eu os vi. Por que está no mandamento? Porque nem todos têm esse mesmo sentimento em relação aos pais. Muitos outros pensam assim, como é difícil amar os meus pais. Portanto, se não tivéssemos na doutrina espírita a encorajadora moral para que nos fizéssemos perceber a vida sobre uma maior amplitude, à frente e também atrás, não é mesmo? A vida não começou hoje. As nossas relações não se iniciaram hoje, por mais que esse hoje possamos dizer 50 anos, 60, 70. Hoje, o espaço que cada um tem no nosso coração é o reflexo das nossas vivências com esses corações. Portanto, a doutrina espírita nos permite conhecer, através da lei de ação e reação, essas vidas anteriores, que hoje representa as nossas semeaduras de vidas pregressas. Portanto, hoje temos exatamente aquilo que ontem nos propusemos a plantar. Que tipo de sementes foram essas que hoje colhemos em termos de frutos dessas relações? Então, a doutrina espírita nos fala de reencarnação, que é justamente esse cimento que liga todas essas ideias. A reencarnação, o retorno, o poder reencontrar com todos aqueles que, de alguma maneira, marcamos. Nós vamos lembrar que muitos espíritos, quando é necessário recordarmos que, ao desencarnar, ele leva junto dele, ao coração, as suas conquistas, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas dificuldades, as suas fragilidades e os seus rancores também. Portanto, no laço, nesse momento que interrompe-se o laço, com a vida, e ele se coloca novamente no espaço, que a gente chama na erraticidade, esse espírito passa por um processo, quando a gente fala de um espírito mediano, de reflexão mesmo, um processo de reflexão sobre o que ele viveu, sobre o que ele fez, sobre o que ele conquistou,
e o que ainda falta. Junto com seus mentores e guias espirituais, poderá melhor fazer essa avaliação. E lá está, né? Geralmente os mentores falam, meu filho, olha só, planejamento que você foi esse aqui. Você teria que relacionar essa situação, aprender a trabalhar com essa outra dificuldade, naquela casa lá, que ia ser uma casa que você ia habitar, aquela família, com aquelas condições necessárias para esse aprendizado. Como é que foi essa relação? Então, o espírito, nesse momento, ele põe em revista e ele não tem nada mais a esconder, porque é a sua própria consciência que fala. Ele fala, olha, isso aqui eu não consegui, isso aqui eu tive dificuldade, isso aqui ainda não consigo, né, trabalhar num clima de compreensão maior. Então, o que ele faz? Ele se programa novamente, há feito uma programação para que entre em reajustamento todos aqueles elementos necessários para um determinado aprendizado. Então, a gente vê lá nos processos reencarnatórios, os espíritos, né, unidos, uma verdadeira complexidade mesmo, de probabilidade, né, de funcionamento, colocar naquele momento corações que tenham a ver com aquela história, para que possam dar conta. Então, aquilo ali é organizado, o corpo é organizado, o tipo de corpo necessário para aquela investidura carnal, o tempo de vida, problemas que aquele espírito vai ter que passar, tudo isso visando o quê? O aprendizado, o crescimento, a melhoria. Então, ele vai ser atraído para um retorno à vida material. Por quê? Porque só não adianta ficar estudando a erraticidade. Por mais que se estude na erraticidade, é preciso colocar a vida, aquilo que se aprendeu. Imagina a gente estudar na erraticidade sobre ambição. Não tem dinheiro. Como é que é bom a gente pensar, a gente aprendeu? Vem para a Terra, né? Um espírito que tem uma necessidade de vivenciar uma dor física, aprender a ter paciência, aprender a respeitar a dor alheia, é que ele vai precisar trabalhar no corpo físico. Na espiritualidade ele não há como, ele há como estudar, mas esse progresso mesmo, colocar na prática, é na matéria. Então, o que a gente pode dizer de lei que atrai o espírito à matéria, a uma reencarnação? A lei de afinidade, né, de sintonia com aqueles outros espíritos. Então, nós vamos ser atraídos por um grupo que tenha afinidade com o quê? Com as nossas necessidades de aprendizado. É como se disséssemos assim, você quer estudar o quê? Eu quero estudar a área de saúde, eu quero ser enfermeiro. Pô, então você tem que ir para um colégio que priorize essa área de saúde. Eu gosto da área de informática, de computador. Então você tem que buscar um colégio que vá dar um enfoque maior sobre aquilo. Da mesma forma, são essas famílias, são essas escolas que buscamos, seja ela da Dona Maria, da Dona Joaquina, da Dona Pedrita, são escolas que vão ter justamente aquelas disciplinas entre os seus participantes que vão me ensinar aquilo que eu preciso aprender. O que aquela escola lá, Dona Maria, me ensinou? Me ensinou a trabalhar, né, a disciplina. Outra vai ensinar a paciência. Enfim, é a família a primeira escola. A primeira célula escolar é na família. Então, nós vamos ser atraídos. Muitos desses espíritos são atraídos para a família pela amizade, pelo carinho. É aquele que fala assim, nossa, eu em casa, eu olho para os meus pais, é só um amor para lá, é amor para cá, um fala A, o outro fala B, todo mundo se entende. São aquelas famílias sorridentes, que a gente olha e fala, nossa, que família bonita, não é? Como é bonito uma família unida, uma família afetiva, uma família que um se preocupa com o outro. Como é bonito a família. É uma ideia genial de Deus. Mas outros espíritos vão para famílias que eles dizem muitas vezes assim, me sinto um peixe fora d'água dessa família. Nem gosto, nem desgosto. Né? Se sente meio que deslocado,
Parece que não existe um conhecimento anterior, e muitas vezes é verdade. Enquanto que naquela primeira família do afeto, são amigos que retornam, em outras são espíritos que são colocados nessas casas, muitas vezes ou para ensinar aquela família, ou para aprender. E os dois, sempre vamos ter o que aprender, não é mesmo? Mas são espíritos, às vezes, que não fizeram conquistas afetivas. A gente pensa assim, quando eu desencarnar, lá do outro lado vai ter uma família maravilhosa me esperando, porque essa daqui não está boa. Será? Nós realmente fizemos essa conquista? Então a gente começa a pensar que tudo é resultado das conquistas. Bem, e outros espíritos, quando tem que retornar, eles têm uma dificuldade muito grande, porque olham ali e encontram quem naquela família? Pessoas que eles odeiam, espírito que eles não suportam, que os prejudicaram muito, muitas vezes. Mas chega um determinado momento que, para o espírito continuar progredindo, ele sabe que só tem uma lei, que se chama lei de caridade. Então, é quando se coloca a proposta para ele: meu filho, olha só, você continuar progredindo, você tem que retornar. Esses nós aí, que vocês fizeram de relacionamento, tem que ser desatado. Como é que é a melhor maneira de desatar o nó? É quando tem o aspecto, né, que a gente pode dizer fraterno, o aspecto sanguíneo, a família sanguínea. Então ele entra em desespero, não vou aguentar, aquele fulano lá, que vai ser meu pai, aquela moça lá, você não sabe. Então ele coloca uma série de disposições, até que ele tem lá outros que vão vir ajudar, que vão participar daquela empreitada como amigo, e prometem a proteção. Então, ele se programa e retorna para o ambiente daquela família. Vocês acham que vai ser fácil para esse espírito? Não, não vai. Não vai ser fácil nem para ele que chega, nem para os que vão receber. Graças a Deus nós temos Deus é tão misericordioso que nos permite o esquecimento. Para que esse esquecimento? Para a gente poder recomeçar essa história. Então esse espírito chega, porque se não viesse como filho, como irmão, como é que seria essa relação? Como é que seria? Então ele já vem ali como filho, ou vem como irmão, vem aquele laço sanguíneo, para que aquele início possam ter relacionamentos de situações comuns. É um momento que há o esquecimento, o bendito esquecimento, fala assim, a partir de agora, a página aqui está em branco, vamos fechar esse livro aqui do passado e vamos reescrever essa história. Então esse é o objetivo da reencarnação. Esse é o objetivo, né? É a família espiritual, quando tem toda a afinidade, e a família corporal, transformando essas dificuldades em afinidades futuras. Porque por mais antipatias que existam, todas elas terão que um dia se tornar simpatias. E quando isso vai começar? Quando a gente tiver boa vontade de parar de ser criança. Que não adianta, nós somos irmãos, nós vamos ter que aprender a nos entender. Quando é que vai ser isso? Quando a gente tiver boa vontade de dar o primeiro passo. Quando a gente abrir mão do personalismo das nossas brigas e confusões. Porque muitas vezes o espírito é chamado e fala, mas por que você não gosta de fulano e de cicrano? Não gosto, nós tivemos problema. Mas que problema? Às vezes tem até vergonha de contar. Começou com uma bobagem, uma questão pequena. E aquele iceberg foi crescendo e hoje já não se falam mais. E os corações foram se distanciando. Então a gente começa a pensar da importância do laço sanguíneo como possibilidade de aproximação de espíritos com afinidade e sem afinidade e com dificuldade. Foram colocados ali, que a gente chama no cadinho, né? Naquela panela familiar, para que ao fogo da vida
das situações, das emoções, das dificuldades que vão passar em conjunto, possam observar naquela criatura um lado que não tinha sido observado. Porque vocês vejam bem, a gente quando não gosta do outro só vê o lado negativo, não é mesmo? Mas às vezes quando a gente tem que trabalhar com o outro, ficar com o outro, mais tempo, a vida é como dissesse assim, você vai ter oportunidade de procurar e encontrar nele o lado positivo, porque todos temos. Então, muitas vezes, apesar disso tudo, alguns pais e filhos não fazem o menor esforço para se entenderem. Quantos pais esquecem realmente das suas responsabilidades como pais, como exemplos, e são pais omissos, pais irresponsáveis, pais viciados, pais relapsos, pais que abandonaram. Sabemos disso. Uns vão alegar, uns não têm tempo, uns não têm dinheiro, outros dizem que não têm saúde, outros dizem que não têm paciência, enfim. Uma série de circunstâncias. E a gente começa também a ver alguns outros pais apavorados com o fato de ser pais. Como se, é a primeira vez que vão ser pais, como espíritos, como se tivesse que ter um manual, O manual é amar. E são pais que se perdem. Muitas vezes, numa série de estudos e compêndios da área psicológica, achando que vai existir receita de bolo para criar um filho. E não tem receita de bolo. Não tem. Cada um vai ter que olhar para o seu filho e sentir dentro do coração a bula, a prescrição que vem dentro com aquele espírito. É quando a gente olha para aquele espírito e fala, o que eu tenho contigo? Que a gente consiga vencer, desde pequenininho olhando e falando isso. E vão ter dificuldades, elas vão aparecer e com boa vontade, uma a uma vai sendo resolvida. Portanto, muitas vezes, a falta do tempo, a falta do carinho é o responsável pela desunião. Não é somente a ignorância, ignorar como é ser pai, mas é não se dar tempo para aprender, se dar um espaço para que a família cresça dentro do coração. Muitos pais utilizam todos os momentos que têm com os filhos para serem momentos para dar sermão, dar bronca, mostrarem como eles foram perfeitos, esquecidos, que eles nunca foram perfeitos, Todos nós erramos, já fomos jovens, já fomos crianças. Aprender a ouvir o outro. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que nossos filhos falam ou fazem, mas nós temos a obrigação de respeitar a individualidade daquele espírito. Isso nós temos que aprender. Ao ter respeito pela criança, pelo adolescente, pelo jovem e pelo homem e pela mulher que o nosso filho se formou. Pelas escolhas que ele tem. Respeito. Portanto, muitas vezes, a questão é um tempo para que se conheça o outro, se olhe nos olhos do outro e se descubra. Uma sociedade dos tempos modernos, com tantos aparelhos, economizando o nosso tempo, não é mesmo? A gente não precisa mais no rio lavar roupa, a gente não precisa mais pegar lenha, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para olhar o outro. E muitas vezes esses filhos chegam em casa e foram terceirizados. Então o problema não é só quem abandona filho na rua. Muitas vezes abandonamos os filhos para terceiros, para babás, para creches. O problema não é quantidade de tempo, e sim qualidade de tempo. O tempo que essas famílias têm juntas. Eu posso trabalhar o dia inteiro, mas quando eu tenho tempo, esse tempo é um tempo que a gente chama com qualidade.
E por menos que eu tenha tempo, eu não tenho que concordar com tudo que meu filho faça. Eu não tenho que comprar o amor dele com um presente, nem dizer sim o tempo todo. Amar é também dizer, não, meu filho, isso não pode. Isso eu não vou te atender. Nessa encarnação, eu sou a mãe, ou eu sou o pai, e você veio como filho. Ah, eu faria diferente. Quando você tiver o teu, você faça. Então, nós temos que entender que ótimo que todos os pais e filhos sejam amigos, mas cada um tem o seu papel reencarnatório. Então, presume-se que a mãe e o pai vêm direcionando, mas não é o momento para usar o filho e disputar com ele a juventude, disputar com ele a força física, nem disputar com esse filho as prioridades da vida, nem as facilidades da vida. Cada um teve a sua vida. E a gente, às vezes, começa a observar que os pais também, reclamam às vezes tanto do filho e ficam hoje em dia nos famosos aparelhinhos celulares, não é? E não tem tempo. Mas tem tempo para aqueles aparelhinhos celulares. E tem um filho querendo jogar bola, e tem um filho querendo ter um animalzinho, mas tudo dá trabalho, tudo dá tempo. E a gente esquece que ali não é uma criança, é um espírito que está absorvendo e aprendendo com o pai como ele vai fazer com o filho dele. Esse é o problema. Eles estão nos observando. Como é que nós somos como pai? O que a gente tem ensinado a eles? A gente ensina a um filho como é que é ficar doente, como é que é passar por uma traição, como é que é passar por uma doença. Os filhos estão observando. Como é que a gente faz quando desencarna um ente querido na família? Como é que a gente faz quando fica sem dinheiro? Como é que a gente faz quando um amigo nos abandona? Eles estão olhando. Como é que fulano reage? Eles estão aprendendo. Sou eu que estou ensinando. O modelo somos nós. A escola vai dar complemento, mas é a casa. Até a ausência física é um modelo. O modelo foi um modelo de abandono, muitas vezes. Abandono. Deixa fazer o que ele quiser, não é amor. Muitas vezes é abandono. Foi abandonado. Em contrapartida, o que nos cabe fazer? Os nossos pais, quando não conseguiram e a gente acha que não deu conta de tudo. Nos cabe julgar? Não. Não nos cabe julgar. Nos cabe o aprendizado daquilo que não nos agradou, que a gente pode falar assim, eu não concordo, né? A gente às vezes fala, fulano fez isso comigo, mamãe fez isso, papai fez aquilo outro. Tá bom. Muitos de nós nos explicamos pelos pais, pelos avós, pelos tios que nos criaram. A gente explica as nossas dificuldades por eles. Mas por que a gente não puxou também os que eles tinham de bom? Já repararam que a gente só puxa o que não é bom, né? Puxei da senhora, mas não tinha nada bom para você puxar, tu foi escolher o pior que eu tinha, não é? E a gente fica pensando, é que eu vou julgar? Para julgar a gente tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Será que eu faria melhor mesmo? Então a gente começa a compreender que momento foi que nós nascemos. Que momento familiar é aquele que eu cheguei naquela casa? Como é que estava a vida daquelas pessoas? Em termos financeiros, em termos de saúde, em termos, inclusive, histórico. Que momento foi aquele? Será que eu seria uma mãe melhor? Vocês lembram a quantidade de filhos que as pessoas tinham? A gente com 1, 2 filhos já fica descabelado. Imagina com 6, 10. Com todos os aparelhos domésticos a gente não dá conta. Imagina não tendo nenhum aparelho daquele. A vida era muito mais difícil. Hoje a gente liga a televisão e a gente pode escutar uma pessoa dando aula, falando sobre educação, falando sobre criação. A gente conversa com as amigas, conversa no local de trabalho, um faz uma troca com o outro. Antes não. As pessoas eram mais isoladas. Elas aprendiam, na realidade, a reproduzir aquilo que elas tiveram.
E as pessoas não se abraçavam. Muitas vezes aqueles pais antigos entendiam que respeito e que coisa séria era não abraçar e não beijar. Quantos foram iludidos por essa ideia? De fazer aquela cara de sério para manter o respeito pela distância. Quantas vezes as mães botavam medo, olha, seu pai vai chegar. Nem sabia o que estava acontecendo, coitado. Se tinha um medo danado do pai, fez aquele pai não fazer nada. Mas era essa a ideia. E a gente se pergunta, será que nós teríamos sido melhores? Quantos problemas psíquicos algum desses pais tinha, a gente nem se deu conta. Não tinha os psicólogos de hoje em dia para falar que tinha problema, né? Que hoje é uma série de explicação. Olha, de explicações de carteirinha. Olha, eu tenho esse problema X, Y, né? Não tinha isso. Será que nós seríamos tão melhores assim? E por que não? Sejamos melhores hoje. E a gente consegue? E a gente que saiu da casa de filho e vem para a casa de pai e mãe, a gente conseguiu ser tão melhor assim? Às vezes a gente faz as coisas achando que aquilo é o máximo. Passam-se décadas, o filho cresce, fala, a senhora não devia ter feito aquilo. Nossa, a gente pensou que estava abafando, não era? A gente falou que está fazendo a melhor coisa da vida. Não gostei daquilo. Falei, puxa, não é assim? Nós também não vamos acertar. Tenhamos consciência, né, que é proibido adivinhar. Nós vamos viver. Então, o que busca-se realmente é colocar na prática os melhores afetos, melhor entendimento. Hoje, o processo a gente vai buscar é conversar, é ouvir. Não aquela conversa convencional, é ouvir o outro para melhor ajudar. Mas não no nível de intimidade que se transforma em desrespeito, também não. E quantas vezes nós, os filhos, né, que julgamos os pais, inclusive os falecidos, né, quando era vivo fazia isso e aquilo outro, não dando direito do espírito nem se defender. Vocês imaginem a dor que deve ser. E muitas vezes a gente pensa assim, o que nós faríamos de tão melhor, hoje que nós temos nossos filhos, se nós movemos sempre em torno da mesma história? Afeto é afeto. Como é que esse afeto vai ser dado? Quem tem mais de um filho, 5, 10, sabe que cada um é diferente do outro. Que na realidade um pode ter razão, mas o outro tem uma coisa que se chama necessidade. E entre a razão e a necessidade, a gente fica com a necessidade do atendimento. Então a gente começa a buscar também, como filhos, o lado bom da história. Quando a gente passa a ser pai, né, a gente fala assim, agora eu vejo como esse negócio é difícil. É difícil ser pai e mãe. É difícil ser amigo ao mesmo tempo que se é instrutor, ao mesmo tempo que tem que se dizer não, ao mesmo tempo que quer se abraçar. É tanta coisa junta, é difícil. E aí então a gente começa a buscar o lado positivo do exemplo que o outro nos deixou. São exemplos maravilhosos. Então a gente começa a parar de arrancar essa casquinha que quer cicatrizar de uma mente, às vezes, infantil, que é a nossa, que fica o tempo todo rememorando um passado de dor, que só está na nossa cabeça, que o outro nem, muitas vezes, não teve a intenção de machucar, mas está no nosso coração. E é quando você fala assim, Deus, me dá força para vencer essa infantilidade. Agora que eu tenho filho, e vejo quando eles me respondem, que eu tenho que agir, quantas vezes eu também não fui uma filha que em algum momento precisei ser chamada a atenção. E a gente pensa assim, que família que eu caí? A família que eu necessitava. Se meus pais foram duros, é porque eu precisava. Se eu tivesse nascido numa família de pais com muita concessão, certamente eu seria um espírito que teria me desviado. Eu precisava daqueles pais, aquele exemplo. Então é quando a gente começa a ver o lado bom do outro. O que o outro me ensinou? Me ensinou o valor de trabalho, me ensinou o valor de honestidade, me ensinou que pobre sim, mas que não mexe em nada de ninguém.
Isso não tem valor, gente, isso não aprende em faculdade. Me ensinou a respeitar o vizinho, respeitar o mais velho, me ensinou a dar bom dia. Então, a gente começa a observar. Eles me deram a vida, e por mais que eu busque, falei assim, não tem nada que eles fizeram eu gostei. Me deram a vida. Eu não pedi para nascer, pedi sim, imploramos para voltar. Imploramos para retornar. Então, só por isso já vale o nosso reconhecimento pela família. E nós, quando a gente fala os filhos, que cobramos, esquecemos muitas vezes do cuidado com os pais mais velhos. Alegando também que não temos tempo, que a nossa vida hoje é muito corrida, que a gente é casado, que a gente tem filho, que o nosso trabalho é longe. Mais uma vez a história se repete. Esquecido que eles merecem o nosso amor, o nosso tempo. E como vai ser criado esse tempo? O tempo surge em duas situações. Ou quando a gente quer muito ter interesse, ou quando não tem jeito, já repararam? Quando não tem jeito, o tempo vai ter que aparecer para resolver algumas situações. Então, a gente começa a perceber que é necessário criar um espaço para os nossos pais mais velhos. E, às vezes, a gente escuta, companheiras contando que reúne-se em casa a família, que vai visitar lá a tal da mamãe, E a mamãe fica lá o domingo, no fogão, o papai fazendo compra para receber os filhinhos que já foram e agora retornam com os netinhos, e comem, bebem e depois ficam lá nos seus aparelhinhos celulares, não é mesmo? E não deu tempo para conversar com a mamãe. E a gente para pensar, o nome disso é exploração, não é não? Em nome de reunião familiar. Então, muitas vezes, somos nós que vamos explorar os nossos pais, colocando para eles obrigações que eles não têm mais, com os nossos filhos, com os nossos netos, para buscar no colégio, para pagar a conta no banco, para enfrentar a fila porque é idoso, Isso a gente tem que parar para pensar. Que amor é esse que a gente escraviza o outro, e que o outro tem que provar a vida inteira que nos ama através de serviços? Que amor é esse? Que a gente cobra quando não faz. Então, muitas vezes, a gente tem que lembrar que os pais já tiveram seus filhos, já criaram, e agora é o momento deles, é o momento para eles escolherem fazer o que eles quiserem, o que eles quiserem, inclusive com o dinheiro deles, que muitos filhos vão se meter na vida dos pais para dizer o que eles vão fazer com o dinheiro deles. Então, a gente começa a pensar que também está faltando nos conscientizarmos dos nossos deveres de filhos. O filho é para ajudar os pais. Esse é o objetivo da vida. Não que um pai e mãe tenha problema para ajudar um filho mais velho, de maneira nenhuma. Vão ser sempre felizes por isso. Mas não serem lembrados somente por isso. Os filhos foram embora, casados, criados ou não, ou brigados, mas que voltem. Que telefonem, que digam assim, olha, que saudade. Lembra quando a senhora falava, estamos juntos, faz essa prova, estuda que a vida vale a pena, eu estou aqui para te ajudar. Quantas noites que não dormiram, quando nós tivemos febre, dor de barriga, brigamos com alguém, que foi aquele carinho. E às vezes a gente esquece disso tudo, só fica lembrando daquela casquinha de ferida de um determinado problema. Então é aquele momento que a gente fala, meu Deus, para que tanto tempo gasto, tanta energia perdida? E o tempo passa rápido, muito rápido. Muitas vezes a pessoa que estuda a doutrina espírita, como ela faz essa compreensão de vidas anteriores, das reencarnações, ela fica tentando nessa encarnação descobrir quem foi o que iniciou a confusão, não é? Escreve até às vezes para o plano espiritual. Quem é que está certo ou errado? Fui eu ou mamãe? Ou eu ou papai? Que quer que o espírito vá lá e diga quem foi que deu início àquele desentendimento.
Sejamos conscientes. De que isso adiantaria? De nada. Para que saber quem começou? O importante é quem tem maturidade agora para acessar isso, para modificar essa estrutura. E quem é que vai ser capaz de modificar essa estrutura? O mais maduro. O mais elevado espiritualmente é aquele que é capaz de dizer, deixa fulano falar o que ele quiser, vamos viver em paz. É aquele que é capaz de dar o primeiro passo na família e falar assim, vamos recomeçar isso, vamos esquecer nossos problemas. É aquele que se coloca sempre à disposição da reconciliação. É que consegue ver naquela situação o lado positivo. Nós somos irmãos, nós somos pai e mãe, nós temos que nos entender. Vamos começar isso agora. Mas a pessoa pensa assim, então vamos deixar para o futuro, se vão ter outras vidas, né? Vamos deixar esse entendimento para a próxima reencarnação. E esquecido que a nossa filha é grande, já pensaram nisso? A gente não é lá muito bonzinho, é? A gente só tem problema com uma pessoa? Eu não sei. Eu, quando paro para pensar, eu vi que não é assim. A gente sai criando problema com um montão de gente. Como é que deve ser a nossa fila espiritual? Deve ter um montão de gente para a gente consertar, não tem? Então não adianta postergar isso para o futuro. Tem que aproveitar o presente. É hoje que nós estamos juntos. É hoje que nós somos mãe, filho, irmão, família, avô. É hoje. O momento é agora. O passado, que fique como boa experiência para que a gente não repita os mesmos erros daquilo que nós não gostamos. Mas Emmanuel tem uma frase que diz assim, não cortes nenhuma relação onde podes, crescer. Ou seja, não vamos cortar, não está funcionando, vamos cortar essa relação. Não podemos cortar nenhuma relação onde o nó possa ser desatado. Vamos ter um pouquinho de paciência, um pouquinho mais de paciência. A gente fala isso todo dia. Quanto tempo? Não importa. Mas ao final dessa reencarnação vamos ser todos apaixonados um pelo outro e amando? Não, muitas vezes não. Talvez, certamente não. Mas não mais a animosidade que já existiu. Então a gente começa a entender que o passado nada mais é do que uma retrospectiva do que já vivenciamos com aquela criatura. E o presente é a oportunidade de se rever aquela história. Não mais para carregar as mesmas cores pesadas daquelas tinta naquela história. Poder suavizar. A gente quer ter razão ou quer ser feliz? Não tem essa história? A gente quer ser feliz. A gente quer ter paz. Então não importa mais no passado quem deu a causa. E o futuro é justamente essa possibilidade de recomeçar. A misericórdia divina nos proporciona a reencarnação. Uma nova oportunidade, e é hoje. E a reencarnação pode ser entendida como nova oportunidade o dia de amanhã. Que todo dia é um dia abençoado para a gente recomeçar. Então, se em algum momento a mensagem do Cristo, do amor à família, nos sensibilizou, e a gente viu no momento de conscientização que nós temos alguma coisa a ver com aquilo pelo qual fomos sensibilizados pela ideia de Jesus, está no momento. Sensibilizar, conscientizar e o momento de colocar isso o quê? Em prática. Como a gente vai colocar isso em prática? É no presente. É quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, o que é que eu posso fazer? Vou aproveitar o hoje. Hoje é o momento que nós estamos juntos. Fazer o que eu posso da melhor maneira possível, com todo o meu melhor sentimento. E se o outro não quiser? Se o outro não quiser, é problema do outro. Meu problema é com a minha consciência. Todas as vezes que eu estive diante do outro, eu me coloquei à disposição de uma reconciliação. Todas as vezes que eu estou com o outro, eu ofereço o meu melhor sorriso, o meu melhor entendimento, o meu melhor olhar. Essa é a nossa parte. A gente não vai transformar o outro, mas a gente vai mostrar para o outro e falar assim, eu mudei. Porque são nossos credores, muitas vezes, de erros que nós arranjamos lá atrás.
E às vezes essas pessoas olham para a gente sem muita confiança, é natural, pelo nosso passado espiritual. Mas é como se disséssemos assim, eu não sou perfeito não, mas eu estou no esforço, eu estou querendo mudar, eu estou querendo melhorar a cada dia, vamos caminhar junto, uma nova proposta de vida. Então, quando a vida nos coloca esses espíritos, sejam eles nossos antecedentes ou descendentes, que a gente diz que é muito difícil, que a gente fala assim, não sei como é que isso está na minha vida, essa criatura. Essa criatura está na nossa vida para a gente aprender a amar. Então, primeiro, a gente não ama. A gente suporta, com muito esforço, algumas criaturas. É na casa da tolerância. E vamos vivendo, e a vida dá tempo para conhecer. Até que lá, portanto, a gente começa a falar assim, fui em tal local, vi aquelas flores, lembrei de fulano. Ela tem aquela parte que eu não gosto, mas como cuida bem das flores? Fui num determinado lugar, vi um mar. Eu não gosto muito de cicrano, mas como era uma pessoa que cuidava bem da natureza, ficava feliz quando estava no mar, você começa a lembrar. Começa a perceber o lado positivo que aquela criatura tem. Então, primeiramente, a gente suporta, tolera, até que a gente aprende a viver, ela já não nos incomoda tanto. Daqui a pouco a gente começa a viajar, lembrar dela, trazer uma lembrança. E fulano ia gostar disso, fulano ia gostar daquilo outro. Escuta uma música, lembra do lado bom. E começa a perceber, eu não gostava muito dela não gosto muito dela, a gente não convive bem. Mas, é trabalhadeira. Ou então, é uma pessoa muito honesta. Ou então, é uma pessoa que, verdade seja dita, ela não mente. Então, a gente começa a observar naquela criatura e ressaltar o lado positivo daquele espírito. Até que chegou um momento, como se a vida falasse assim, aprendeu a suportar? Aprendeu. Aprendeu a conviver? Aprendeu. Aprendeu até a gostar um pouquinho, né? Até que estou gostando já. Então, agora vai vir uma nova lição. Ela vai ser retirada da sua vida. É quando vai vivenciar a renúncia. Então, esses espíritos desencarnam. Nesse momento é que a gente se dá conta o quanto já os amava. Amava ele na maneira que ele era, e não da maneira que nós idealizamos, porque é a casa do ideal, da utopia, do pai, da mãe, dos irmãos. Eu queria que fossem assim, mas eles eram assados. Eu queria que eles tivessem vindo para o meu mundo, mas eu nunca fui capaz de ir no mundo deles. E o que se sente nesses momentos, depois que eles vão embora? Sentimento de tempo perdido. Aí começa-se. Eu devia ter beijado mais, eu devia ter abraçado mais, eu devia ter chamado para almoçar comigo, eu devia ter largado aquele minha folga que eu tinha e fui passear para ficar com fulano, eu deveria ter olhado com outros olhos. Bem, o importante é que mesmo quando eles desencarnam, a história não termina aqui. A misericórdia divina nos faz com que essa história continue. Nos dá força e nos fez perceber a importância do afeto, do perdão, de ter dito mais, me perdoa, ou então eu te perdoo. Porque no final da vida, mais nada disso. De 30, 40, 50 anos tem mais a menor importância. Nós vai perceber que era tudo questões da nossa personalidade ainda muito vaidosa e orgulhosa, exigente com o outro, daquilo que nós não temos. Então, a gente pede a Deus, Senhor, agora que a gente começa a aprender o valor da falta do outro na nossa vida, o valor do afeto, o valor do perdão, o valor de toda uma convivência, nos prepare, Senhor, desde já, para um reencontro. E que nesse reencontro, possamos não mais sermos indiferentes nessas famílias, possamos ingressar nessas famílias não mais com dificuldade. E como os outros, como tantas outras famílias são, com união e com fraternidade. Que dessa maneira, então, possamos dizer a Deus todo dia, Senhor,
dai-me força para, junto com meus familiares, vencer e superar as nossas dificuldades, que a nossa família se fortaleça, que a gente aprenda a se amar um ao outro como ele é, respeitando as suas dificuldades, assim como pedimos, Senhor, para que Ele respeite as nossas dificuldades, porque todos temos as nossas deficiências. Que dessa maneira, Senhor, que a Tua ideia genial de família esteja sempre em nossos corações e a nossa boa vontade para sermos dizer aos nossos pais e aos nossos filhos: eu te amo muito, 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 muito. E me perdoe, filho, pai e mãe, por aquilo que eu ainda não sei fazer. Mas que o importante é que você sinta em mim a vibração de querer acertar. Que Jesus, então, a todos envolvam as nossas famílias com as nossas melhores disposições de muita fraternidade e carinho. Graças a Deus.